E aí, preps, beleza? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a invasão de marroquino na Espanha. Então vamos lá, né? O que que a gente pode perceber nisso, né? O que que a gente pode ganhar de experiência com isso? Primeiramente, é, eu não tenho nada contra espanhóis, né? Então assim, eles que escolheram o governo, o primeiro-ministro que eles têm, então eles merecem o que está acontecendo. Eu sempre falo, o povo burro paga pelos seus próprios pecados, né? Então vamos lá. E depois Jesus tem que consertar tudo e ainda fala ainda que o fulano que quer consertar é do diabo. Eu podia abrir outro canal, mas eu não faço. Mas vamos lá. O que que a gente ganha nessa experiência? Imagina o seguinte, eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, correto? Então, assim, tem desemprego na minha cidade? Tem, mas assim, é suportável, entendeu? Consegue serviço? Consegue. Consegue trabalho? Consegue, mas estamos vivendo uma época de escassez, os jovens estão escolhendo muito trabalho, né? Então vamos lá. A minha região aqui é uma região de trabalho, tem ainda. Tem desemprego? Tem, mas não falta serviço, né? Assim. Mas imagina que tivesse aí uma invasão aqui, a cidade crescesse aí 5 mil, 10 mil, uma invasão ou uma. Vamos botar que a minha cidade hoje teria 10 mil pessoas viessem para minha cidade. 10 mil. Igual aconteceu lá na Espanha. Muita gente. Será que essas pessoas estarão. A cidade lá tem suporte de trabalho para todas as pessoas? Aluguéis? Porque normalmente uma imigração, uma mudança, você vai, né? Quando é uma imigração lenta, você vai, aí aquela família ou uma pessoa sozinha, né, ele consegue ali um cantinho para morar, consegue o primeiro emprego, ele vai se estabelecendo na cidade, vai ganhando conhecimento, porque até então ninguém conhece ele. É através do esforço dele, é através do trabalho dele, das atitudes deles que vão dar oportunidade para ele, de crescimento no serviço, e aí ele vai ganhando crédito, né, com a população. Mas, exemplo assim, provavelmente eu vejo isso como uma certa situação assim, um pouco perigosa. Por exemplo, assim, a cidade não vai suportar aquele grande movimento de início, de grande chegada de gente. E com isso, nas imagens mostra muitos jovens mesmo, tá? E esses jovens, muitos vão conseguir serviço, mas muitos não vão conseguir. Aí vai para onde? Vai parar na máfia russa, que a máfia russa ela é muito forte. Vai parar, vai para as drogas, né? Comércios ilegais. E com isso, querido, vai ter violência, roubo, estupro. O que vocês não sabem, mas, né, que nunca te contaram, mas eu vou te contar agora. No Oriente Médio, os homens adoram mulher branca e cabelo louro. Se eu quiser falar, tem vídeos aí de mulheres falando. A escravidão começou com homens brancos loiros no mundo, tá? Não foi com pessoas negras. A escravidão começou com brancos e loiros, tá? Ok? A escravidão começou com pessoas brancas e loiras, ok? Pesquisem. Eu posso julgar o meu lado espiritual da situação, tá? E quando eu perguntei isso, foi essa resposta que eles me deram. Mas tem vídeos aí de pessoas falando, historiador, então eu não preciso contar. A ciência já está comprovando o que eu estudo dentro da minha fé. Então, o que que acontece? Vai ver estupros, vai ver. Para um sobrevivencialista lá, um prepper lá, ele já vai ver com maus olhos.
Primeira coisa que ele vai fazer é tentar mudar de cidade ou de país. Muitos mudam de país, tá? Se a economia não tiver boa, o cara vai embora. Se ele sofreu algum problema de ameaça, o cara vai embora. Isso é natural, isso é coisa do ser humano, tá? E lá na Espanha é muito complicado porte de arma, tá? É muito complicado. Aí chega lá, vamos lá, 10.000 jovens. Vamos botar aqui 1.000, 1.500. Aí esses 9.000 vão ter que ser sustentados por alguém, tá? Provavelmente isso pra mim é uma invasão. Por quê? Eu vou contar a invasão. Normalmente é espiritual, tá? E o dedo disso se chama um país que começa com I, tá? Mas tá tudo certo, cada um faz o que quer. Marrocos não é um país pobre, tá? Na África, Marrocos é um país até realmente assim bem estruturado, tá? Marrocos é um país muito estruturado, tá? Dentro da África ele é um dos países estruturados, como África do Sul, né? Marrocos está entre esses países estruturados, tá? E mas lógico, né? A pessoa vai cada um tem o seu motivo de mudança, né? E infelizmente existe assim, eu penso assim, se dentro do Brasil, que é um continente, a gente tem culturas diferentes, quando você, por exemplo assim, se eu tô no Rio e vou para Santa Catarina, é uma cultura diferente. Se eu for num lugar praiano, não, vai ser muito parecido aqui com uma região que eu tenho aqui perto de mim, tal. Mas no interior já é uma cultura diferente, certo? Então, se dentro do país já tem culturas diferentes, imagina você imigrar para um outro país que é totalmente diferente, entendeu? Eu, por exemplo, se eu fosse imigrar do meu país para outro país, eu, eu tenho alguns pontos. É um país que possa me dar porte de arma, um país com economia estruturada, entendeu? Assim, com os meus valores. Não precisava nem ir longe. Aqui perto, eu já falei uma aqui no vídeo, aqui pertinho do Brasil é um país que me agrada. Tem um país aí que me agrada. Se vocês quiserem saber, pergunte aqui nos comentários. Mas você imagina uma família, você com a sua filha, e um grupo desses jovens, né, na puberdade, né? Pô, não são de lá mesmo, entendeu? Dá um azar de ela entrar num caminho errado e os caras estuprar sua filha. Mas você não tem uma arma para se defender, né? É um país que defende o inimigo e não defende o cidadão, né? Parece muito, muito com as coisas que a gente vê, né? E então, assim, se fosse no meu caso, mesmo assim, eu já mudaria de cidade. Porque vai aumentar a violência, e eu sou do tipo do homem que não confio, pela minha idade, eu não confio mais na justiça, né? Pelos relatos que a gente vê, vários vídeos acontecendo, mas vários. E eu acho primordial, na minha concepção de vida, a lei da defesa. E é um país que não tem lei da defesa. Muitos estão lá, na boa, né? Para pegar o passaporte espanhol, a verdade é essa. Para depois ir para os States, que não precisa de visto. 95% é isso, querido. 95%. Fica lá 2 anos, né? Porque agora está facilitado. Fica lá 2 anos. Pega um passaporte europeu. Você pode viver em qualquer outro país maravilhoso da Europa, né? E você pode ir para os States, com visto extra e ficar lá um tempinho lá. Ainda mais se você tiver uma situação um pouquinho melhor, tal, você ainda fica 2 anos tranquilo lá. Mas assim, eu não ia suportar isso, vendo as coisas, entendeu? Então assim, eu preferia, né? Isso é minha opinião. Mas é a concepção do sobrevivencialismo, é isso aí. Imagina,
Você está na sua cidade e 10.000 pessoas vêm. A cidade não vai suportar 10.000 novas pessoas, ela suporta de acordo com entradas e saídas. Um morador da cidade tá: "Ah, eu tô chateado, não quero trabalhar, na minha área não vai", aí o cara muda para outra capital, consegue um serviço. Aí essas de entrada e saída, mas uma grande quantidade, eh, de pessoas na cidade, a cidade não suporta, né. Tem aumento de saúde, né, que vai gerar doença e outras coisas mais. E com isso vem sempre a violência, né. Sempre tem aquela turma que quer mudar de vida, mas tem aquela turma que quer ganhar a vida em cima dos outros, né. Não vai ganhar trabalhando, né, e sim fudendo o outro, né. Então, assim, é uma coisa muito complicada isso. O sobrevivencialista vê de uma forma inadequado esse sistema, né, porque isso não foi uma imigração, porque nós sobrevivencialistas, nós somos a favor da imigração legal, né. Infelizmente, aqui no Brasil, né, aonde a notícia é toda doutrinada pelo mal, ela já começa a combater as pessoas que é a favor da imigração legal. E você fala que a imigração é legal, começa um monte de gente: "Você é fascista, xenofóbico, taxista, bolsonarista". Não, eu sou a favor da imigração legal. Eu sempre falo aqui: você quer imigrar? Pode migrar, mas mesmo se for ilegal, você tem que respeitar a cultura do outro. Eu não vou para Santa Catarina, morar perto do vizinho e botar um som alto se o cara não faz nem barulho. Botar o cara para escutar música, tá entendendo? Eu não vou. Então, assim, tem que ter o respeito, porque para você ganhar respeito, você tem que ser respeitado primeiro e vice-versa, entendeu? A cultura não é a mesma da onde você nasceu, não é a mesma do país que você está. Se você quer mudar, você tem que respeitar. E nessas formas bruscas de muita gente entrando, é muito perigoso. Vai vir pessoas legais que querem realmente a mudança, mas vai vir muita gente que vai arrumar confusão com outras pessoas. Eu fico com pena dos preps espanhóis, que coitado, não pode ter nenhuma arminha de fogo, né? Eu sempre falo, né? Eh, eu sempre falo que você não pode respeitar, principalmente quando é a sua, se você acredita na defesa pessoal da sua família e de você, meu irmão, o Estado não tem condição de te dar segurança, entendeu? Eu acho errado, tá? Por que que olha só, quando o Estado dá segurança para você, quando o Estado dá liberdade a você ter a sua própria segurança, mais facilitador será alguém querer fazer merda. Tá entendendo a parada? Um exemplo, aqui no Brasil, os políticos proíbem, né, o grande povo de ter armas. Aí vem com aquela historinha, não, que não pode ter arma, que não sei o quê. Não existe lei para punir. Mas ele não dá. E os políticos aqui no Brasil, tudo anda com segurança. E muitos deles pagam pela gente mesmo. Que eu acho errado. Eu acho super errado. Eu sempre falo assim, querido, eu não sou a favor de juiz andar com segurança. Eu não sou a favor de político andar com segurança armada. Eu não sou nem a favor de político ter plano vitalício no Einstein, que é o melhor hospital do Brasil, que é judeu. E ainda fala mal do judeu, que é um hospital filantrópico, hoje virou um hospital particular. E eu não sou a favor, porque, peraí, o SUS não é bom? O SUS não é maravilhoso? Então, o presidente da República, os seus senhores senadores e deputados, não tem que ir para. Tem que usar o SUS. Tá entendendo? Mas o povo brasileiro aceita. O povo brasileiro tem fã-clube. Por isso que vem a merda no mundo.
Por isso que eu sou um preparador. Por isso que eu sou um preparador. E para você ser prepper, não é você ser prepper de modinha de internet não, é ser prepper mesmo. Porque se eu tiver na minha razão, eu vou morrer, mano, mas eu vou levar alguém comigo. Tá entendendo? Porque tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Entendeu? Eu não sou contra de a pessoa sair de um estado para o outro ou de sair de um país para o outro. Beleza. Normalmente é normal um jovem de idade militar ir para um outro país. Mas não é. Só que essas pessoas não estão indo respeitar a cultura dos outros. Tá entendendo a parada? Estão arrumando tumulto, estão arrumando briga. Não é. Você vai para um outro estado, você tem que respeitar o outro estado. Você vai para uma outra nação, você tem que respeitar a cultura daquela nação. Senão você fica na sua nação. Tenta melhorar a sua nação. Entendeu? Igual que eu falei com vocês lá no início. Imagina, se 10.000 pessoas invadir aqui a minha cidade, vai dar uma merda danada. Vai ser criação de gangues, briga, mais droga, mais pá. E vai dar uma confusão, não vai ter emprego para todo mundo. Porque ela é assim, saiu alguém, entra outro, saiu alguém, entra outro. É na ida e vinda. Muita gente é problemático. Porque com drogas vem violência, com violências vem estupro. Irmão, eu não aceito. Se um cara estuprar uma filha minha, o cara vai morrer na delegacia e vai morrer na delegacia. Eu vou matar o cara na delegacia. Pode lá me matar, trocar tiro com polícia, pode. Meu irmão, tá tudo certo. Eu chego lá em cima e ainda vou falar assim, ó. Vou fazer igual o coisa fez com Deus. A culpa é sua, não é minha não, que você que mandou pra mim. Mas não é assim que a banda toca não, tá? Não é essa falácia não, toda assim não. Eu vou pagar por isso. Mas eu vou pagar bem, pô. É o meu pensamento. Tá entendendo a parada? Então assim, é muito perigoso isso. As pessoas não estão deixando, entendeu? Isso daí é uma ordem estruturada de um grupo religioso, que é isso mesmo. Para você implodir um país, uma nação, um continente, é de dentro para fora. Essa turma que está na Espanha, governando a Espanha hoje, quando eles dominar toda a Espanha, os primeiros que vão morrer vai ser os monarcas da Espanha. Aquela filha bonita do cara, aquela mulher, o rei. Como eles fizeram na França. Como eles fizeram na Rússia. Os caras não respeitam a história da nação, mano. Quando você não respeita a história e a construção desse país para você estar no bem bom hoje, você é uma pessoa fraca. Fraca. Tá entendendo? É igual eu vejo esses caras. Ai, que não pode comer isso. Não pode comer animal. Aí quando o presidente vai lá, come uma paca, ninguém fala nada. Mas se você comer, os caras vão te mandar a polícia na sua casa pra você comer. Porque, nossa, você não pode comer uma paca. Tem muita gente que passa fome nesse país. Que ainda vive. Não tem açougue perto de casa. Ele vai comer o animal mesmo. Tá entendendo a parada? Os caras não querem que os índios trabalhem, mano. Aí os índios caçam, aí na terra dos caras não tem. Aí os caras ficam, porra, mano. Tá entendendo a parada? Aqui no Brasil, bilhões e bilhões de dólares, né, são roubados dentro de terra indígena de ouro, que vai pro grupinho, muita gente vivendo, e os próprios índios passando necessidade. O cara quer Você acha que índio quer viver no meio? Gente, viver no mato é muito difícil, velho. Dentro do mato tem problema espiritual. Tem várias coisas. Aí você fala, Dobrando, você podia fazer. Eu não vou fazer vídeo, cara.
Eu comecei a andar em mato com caçador, mano. Os caras caçando. Eu já levei um cara que viu até o diabo dentro da mata. Você imagina, cara, à noite não se anda. Eu fiz curso de resgate de selva dentro da selva. E dentro, à noite você não anda na mata. Você pode perder uma vista, cara. Um galho vai lá e toma em você, já era. Você tá ferrado se você perder uma visão. Tá entendendo? Aquilo inflama, aquilo te mata, velho. Entendeu a parada? Então os rios. Olha só, eu tava falando lá do problema, já tô entrando em muitas coisas. É isso que eu falo com você. As pessoas precisam ter liberdade. Quando a pessoa tem liberdade, o outro fala assim, opa, eu não vou me meter aqui não. Porque ali o cara. É igual aqui onde eu moro, mano. O vizinho tem arma, o outro vizinho tem arma, o outro tem arma, a mulher lá em cima tem arma. E gente do. E eu não posso ter. Igual eu comentei num canal aí, eu falei, meu irmão, se os caras têm arma, eu sou a favor do cara ter arma, do país ter arma. Teve mais de 30 e poucas curtidas. Tá entendendo a parada? Então, gente, eu, por exemplo, na minha opinião ali, se eu tivesse família, filha, por exemplo, eu ia aonde a minha filha anda, aonde a minha filha trabalha, qual o caminho que ela pega, ela anda acompanhada com algum homem, alguém para defender, era grande chance de eu mudar de cidade. Se eu não tivesse condição de ir para outro país, provavelmente aquele lugar lá, aquela península que pertence à Espanha, eu não estaria. Automaticamente eu já ia para a capital, ia para Barcelona, eu ia para outro lugar, Valença, mas não ficaria ali. É a mesma coisa, cidade que não tem emprego para todo mundo. Você tem que mudar. Mas quando você muda de uma cidade, cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sou natural de onde eu moro. Já tem uma pequena diferença de lá onde eu moro para cá, uma pequena diferença cultural. Eu soube respeitar as pessoas, entendeu? Nunca tive problema com a justiça aqui na cidade, com ninguém. Por quê? Eu respeitei a cultura local. Olha, tá uma serração descendo. Então, é isso que eu falo. Só que muitas vezes, uma invasão muito grande, não há emprego para todo mundo, porque a cidade ainda não suporta. É igual aqui na minha cidade, tem desempregado? Tem. Essas pessoas vão encaixar no serviço? Vão. Mas às vezes pode demorar 6 meses. E será que jovens de 6 meses vão esperar 6 meses com a barriga vazia? É complicado demais. Entendeu? Qualquer prep ali, se mora ali, porque o primeiro é muito difícil algum prepper morar ali. É uma península que pertence à Espanha, muito próximo de Marrocos. E eu não estaria ali. Agora, se tiver algum prep aí da internet que moraria, tá tudo certo. Primeiro que lá é difícil pra cacete conseguir até uma posse de arma. Eu já falei, né? Aqui é ruim, mas aqui é fácil ter. Se os caras que pode me prejudicar vai ter, eu também vou ter. Eu sou a favor da coisa. Quer ter? Tem. Ai, mas você não quer? Beleza. Você confia que a polícia vai te salvar? Beleza. Mas eu vou ter. Entendeu a parada? Entendeu a parada? Então, assim, essa situação é a pior possível para um prepper. Invasão em massa na cidade, se você ainda tiver família. E se você continuar, você vai arrumar um tumulto muito grande. O prepper, ele evita. O que ele faz? Muda. Ele tenta se preparar para umas coisas dessas. E sabe aquele dinheirinho que nós temos lá, aqueles euros lá em casa, meu irmão? Vamos botar para vender aqui e vamos partir para outra cidade. Como é que vai acontecer isso, cara? Vai acontecer isso. Tá entendendo? Natural. É muito perigoso. É a mesma coisa, né? Muita gente fala de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina.
As pessoas estão indo passando. Você imagina Florianópolis receber 20.000 pessoas de uma noite pro dia. 30.000 pessoas dentro de um mês. Ela não suporta, mano. Vai parar. As prestações de serviço da cidade vai parar. Lembra na época lá do problema da Venezuela lá? O que aconteceu? Parou, mano. Pra Cairaima, ela falou, pelo amor de Deus, vem me ajudar que lotou tudo, não tem condição de fazer nada. O serviço público parou, meu irmão. Isso é o problema de ter uma invasão. Se fosse assim, chegando aos poucos, agora 15.000 é coisa dada. Preppers, sempre analise os sinais. Vamos nos preparar. Um grande abraço a todos.